Meus irmãos, nós temos a alegria nesta noite de receber o pastor Aguinaldo Melo do Nascimento. Ele está acompanhado de sua esposa, nossa irmã Sheila. Eu vou pedir para ela ficar de pé, aqui está próxima a Solange. Sejam muito bem-vindos como casal e nos dão a alegria da sua presença nesta noite. O pastor Aguinaldo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Memorial, em João Pessoa, é secretário de missões do Sínodo da Paraíba e é secretário de atas da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós queremos, então, passar a palavra neste momento, que ele possa ficar muito à vontade no nosso meio e que Deus possa usá-lo naquilo que aprove ao Senhor nos trazer a palavra nesta noite, que o Senhor possa usá-lo para a glória dele, para a nossa edificação, para a salvação de vidas, conforme a vontade do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Amém. Maravilha. Poder conhecer essa comunidade, poder ter o prazer de, mais uma vez, anunciar a palavra do Senhor. Eu, chegando aqui, quando estava o carro estacionando ali, eu até mostrei para o pastor aqui, acabei de ver, hoje à noitinha mesmo, alguém me mandou uma mensagem e era um vídeo falando de algo novo que está acontecendo já, não é tão novo assim, mas já está acontecendo nas igrejas de um modo geral, e as igrejas perderam esta forma mais antiga, mais litúrgica, mais né, circunflexa assim, da igreja, ela vai para um lugar, hoje as pessoas vão para a igreja, parece mais um shopping. Então, a pessoa fazia uma análise sobre esse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas entram em determinados locais para adorar a Deus, ela se sente num verdadeiro shopping, e não, tem todo o clima para tudo, menos para adorar a Deus naquele lugar. Mas essa é a realidade do mundo que a gente está vivendo, então nós vamos enfrentar algumas adversidades, algumas lutas, para tentar trazer aquilo que nos afastou um pouco da verdadeira adoração, daquilo que o Senhor Jesus diz lá no encontro com a samaritana, que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Também isso não garante, né? Alguém diz, também não garante que o templo, sendo aquele estilo mais antigo, ele seja um lugar de verdadeira adoração, porque os templos, a maioria dos templos da Europa já se transformaram, né, em boates, em outros lugares, para serem usados de outro modo, porque não tem mais crente para adorar naqueles lugares. Mas vocês vieram aqui nessa noite com o propósito de adorar. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então, se estamos aqui para adorar, vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso. São 91 anos. Eu acho que é a primeira vez que eu prego para uma igreja que está completando 91 anos, né? Então, eu louvo a Deus por esse privilégio. Eu estou já no ministério há 42 anos, com essa cara de menino, mas já é velhinho para caramba, viu? Eu já estou com 70, viu? Completei agora no dia 3 de março. Então, eu estudei aqui no Seminário Presbiteriano do Norte e para mim é um privilégio voltar a Recife, assim, encontrar colegas, meu Heraldo ali, dizendo que a igreja dele é a igreja poderosa, lá no Jordão Alto, diz que é mais perto de Deus que é no Jordão Alto, né? Então, essas coisas do Heraldo. Eu queria dizer assim, em nome da Igreja Presbiteriana Memorial, na qual a gente trabalha com ela lá em João Pessoa, eu estou há 28 anos nessa igreja lá, e em nome do conselho da igreja trazer assim, as nossas felicitações, que Deus continue derramando graça na vida desta comunidade, e na vida do pastor e do conselho da igreja, toda a liderança da igreja, esse coral maravilhoso. Eu já procurei por todo lugar aqui e não encontrei uma pessoa muito querida que disse que estaria hoje à noite aqui. Ela não veio. Se ela tivesse vindo, ela ia dizer, eu vim, pastor, mas não veio. Mas uma senhora que eu conheci há 2 semanas atrás, ela só tem 85 anos. Ela
talvez se saiu andando de lá de onde ela mora para cá, não deu tempo para chegar ainda, né? Mas ela é uma alegria, assim, com 85 anos, é uma festa, um prazer de servir a Deus. E passou uma semana conosco lá na igreja, trabalhando, visitando, evangelizando, entregando folheto nas ruas. E ela mora ali, bem pertinho de onde a gente mora também, é na Suíça. E ela é brasileira, que mora na Suíça há mais de 30 anos, mas está por aqui. E disse, eu estou em Recife esse final de semana, eu vou lá visitar essa igreja, mas não veio. Mas fica aqui o registro de que eu me lembrei da irmã Nita. Eu queria orar nesse momento, que você curvasse a sua cabeça. Você veio adorar. Nós cremos que Deus está aqui e Ele está recebendo a sua adoração. Pai, nós estamos reunidos nesse lugar num sentimento de gratidão. O Senhor deu a esta comunidade esses 91 anos de organização eclesiástica. As pessoas que estão aqui, os que tiveram mais tempo ou menos tempo, todas elas são parte dessa magnífica história. Eu quero te louvar pelo privilégio de estar aqui nessa noite de celebração, de gratidão, de glorificação ao nome do Senhor. Então recebe, Deus, aquilo que nós já oferecemos a Ti através do cântico, da palavra, da oração, e agora a exposição da Tua palavra, que o Senhor traga o nosso coração cativo diante de Ti, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando a cada um de nós. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Muito bem, queridos, a igreja, considerando o que nós estamos comemorando hoje, eu queria partilhar sobre, a princípio, a partir de uma realidade que nós aprendemos na palavra de Deus, que nós somos igreja de Deus, somos o povo escolhido para a sua glória. Você pode dizer comigo, somos o povo escolhido para a sua glória. Vamos lá? Somos o povo escolhido para a sua glória. Então, queridos, eu queria começar lembrando de uma coisa maravilhosa. Olha, a primeira vez que eu estava aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, fui pregar, a primeira mensagem que eu preguei foi na parábola dos talentos. Texto maravilhoso. E aquela parábola traz lições fantásticas, né? Você deve lembrar, Jesus conta que o Senhor deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, e liberou aqueles homens para que fossem a algum lugar, e que ele ia viajar, e quando ele voltasse, queria que os homens tivessem investido. E aí o que apresentou, o que recebeu 5, trabalhou, ganhou mais 5, e muito bem, servo bom e fiel. O que recebeu 2, ganhou mais 2, muito bem, servo bom e fiel. E aí veio o terceiro, que recebeu 1 talento só. Eu sei que o senhor gosta de cobrar daquilo que o senhor dá, e eu escondi, guardei o talento com medo de perder esse talento. Aí o Senhor vai e diz para eles assim, o que você fez? Por que você não colocou pelo menos isso num banco, em algum lugar para render algo? Quando a gente termina de ler todas as maravilhosas lições que essa parábola nos ensina, há uma lição que eu queria partilhar nessa noite com vocês, como introdução ao que a gente vai falar. Na verdade, uma das verdades percebidas desse texto é que Deus tem profundo interesse na multiplicação daquilo que Ele nos dá. Deus tem profundo interesse na multiplicação daquilo que Ele nos dá. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o texto é Evangelho segundo João, o capítulo de número 15, e eu queria ler apenas um verso, para que a gente pudesse meditar a partir dele. Se você puder, a gente vai ler juntos, capítulo 15 do Evangelho segundo João, o verso de número 16. Vamos ler juntos, a uma só voz, leiamos. Não fostes vós, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto, desde a sua origem, no início do primeiro verso desse capítulo, está tratando de uma alegoria inicial que fala da videira, fala dos ramos. E quando o Senhor Jesus menciona, eu sou a videira verdadeira, é bom a gente lembrar que no Salmo de número 80, nós encontramos o salmista falando da videira como Israel. Israel apontava para aquele que seria a videira verdadeira. Por isso que Jesus vem com essa palavra nova, eu sou a videira verdadeira. É interessante perceber que entre o capítulo 14 e entre o capítulo 16, que fala da promessa do Consolador, e o 16 que fala da missão do Consolador, o Senhor nos dá esta palavra apresentada pelo evangelista João, falando sobre a videira verdadeira. A videira e os ramos. E a ideia desta videira e ramos era que todo aquele que é do Senhor deve permanecer no Senhor. E aquele que permanece no Senhor, conforme a escolha de Deus, ele é chamado para produzir frutos para a glória do Senhor. Eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos somos igreja do Senhor. Amém, queridos? Amém. Tem gente que fica assim, eu sou igreja. Você não é igreja. A igreja é um corpo. Uma pedra sozinha não faz um edifício. Nós somos pedras vivas, conforme Pedro diz isso, nesse edifício do Senhor, chamado igreja. Então, nós somos uma igreja viva, e se nós somos igreja, nós queremos aprender algumas verdades a partir desse texto. Como igreja, Deus me escolheu para frutificar. Vamos dizer juntos? Como igreja, Deus me escolheu para frutificar. O que aprendemos aqui, queridos? Que eu quero deixar bem claro na nossa mente nessa noite. Primeira coisa, existem, segundo o que o texto nos chama a atenção, algumas atitudes que devem valorizar essa escolha. Eu fui escolhido, você foi escolhido, Deus nos deu o privilégio de sermos escolhidos por Ele, e nessa escolha nós precisamos valorizar algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa valorizar é a questão do reconhecimento. Eu devo reconhecer a soberania daquele que escolheu. Quem me escolheu não foi meu pai nem minha mãe. Quem me escolheu não foi o meu pastor. Quem me escolheu foi o meu Deus, o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. João diz assim, na narrativa do que Jesus falou. E Jesus disse assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Não. Queridos, nós não fazemos essa escolha. Nós somos responsáveis por muitas escolhas em nossa vida. Nós somos responsáveis por muitas escolhas. Por exemplo, eu não sei qual foi o irmão, mas alguém escolheu um hotel para a gente ficar hospedado. Então, foi uma escolha que ele fez. Você pode escolher a roupa que você vestiu hoje. O regente do coral pode escolher as músicas que ia cantar. O pessoal do louvor escolheu as melodias que iam levar a igreja a adorar. Mas uma escolha semelhante a essa que nós estamos falando, Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Você não foi escolhido pelo pastor da sua igreja. Você não foi escolhido por nenhum outro líder deste mundo. Deus escolheu você para a glória dele. Então, meus amados, a escolha da salvação, ela é uma escolha que não compete a nós. Porque a Escritura Sagrada diz que o homem é incapaz de produzir por si mesmo qualquer bem espiritual, porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Vamos lembrar o que Paulo diz? Todos pecaram e
Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, queridos, quando nós olhamos o que Paulo escreve na carta aos Romanos, que nos dá uma alegria, uma alegria incomparável, saber que mesmo eu estando morto, mesmo eu estando nos meus delitos e pecados, Deus me amou. E Paulo diz que amou, mesmo sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então Paulo diz assim, olha, o que dantes conheceu, esses também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem predestinou, a esses também chamou. E aqueles a quem ele chamou, a esses também justificou. E aqueles a quem ele justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz com aqueles que Ele escolhe para a sua glória. Ele está afirmando, eu vos escolhi a vós. Nós não poderíamos jamais escolher o Deus Todo-Poderoso, nem deixar de perceber, irmãos, aqueles que encontraram Cristo Jesus, que foram encontrados por Cristo Jesus, que tiveram a sua alma liberta do poder do pecado, que tiveram a sua vida transformada numa nova criatura, estes haverão de compreender que aquilo que Deus fez em nós, nos dá a entender que a grande doutrina que nós, como Igreja Reformada, assimilamos no nosso coração, é a doutrina da soberania de Deus. Alguém diz assim, triste do poder que não pode, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Nos escolheu para a sua glória, a decisão foi dele. Esse Deus maravilhoso tomou a decisão, por isso que Paulo diz assim na carta aos Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Louvado seja Deus, eu sou o escolhido dele. Glorifique ao Senhor, meu amado, porque, olha, você é um escolhido do Deus Todo-Poderoso. Ele escolheu você e a mim antes da fundação do mundo. Deus não olhou para mim assim e disse, aquele cara é bonzinho, eu vou escolher ele. Foi assim não. Percebendo isso, Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho, ele disse assim, Deus me escolheu, porque ele sabia que se fosse eu que tivesse que tomar a decisão de escolhê-lo, eu jamais o escolheria. Sabe, queridos, você analisando a sua vida cristã, você vai perceber que se a decisão tivesse que ser sua, você não teria tomado essa decisão. O Senhor foi onde você estava aí, resgatou você. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos escolhidos de Deus, fomos escolhidos pelo Senhor para a salvação, fomos escolhidos pelo Senhor para receber o seu perdão, fomos escolhidos para a redenção, por isso que Paulo diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Mas há uma outra realidade na escolha de Deus para nós, Deus nos escolheu para a sua missão. Todos nós fomos chamados por Deus, todos os salvos foram chamados por Deus. Todos os salvos foram alcançados pela graça do Senhor. É aquilo que chamamos na teologia calvinista de graça irresistível. Nós não podemos resistir à graça de Deus. Ele nos chamou para a sua glória. Então, amados, nós recebemos uma vocação especial. Nós fomos chamados, conforme diz a própria palavra do Senhor, fomos chamados para produzir frutos. Fomos chamados para multiplicar. Então, olhando a palavra do Senhor, quando Jesus diz, eu vos escolhi, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, e Ele é quem toma decisões próprias, quem me escolheu,
Quem me escolheu não foi homem, quem me escolheu foi o Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Senhor dos céus e da terra. Ele merece de cada um de nós toda a honra e toda a glória. E somente Ele pode tomar decisões próprias, sendo Ele o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o soberano do universo, o Criador de todas as coisas. Ele pode tomar decisões próprias. Somente Ele pôde tomar a decisão de escolher receber o sacrifício de Abel e rejeitar a oferta de Caim. Ele foi e é soberano para ir à cidade de Ur, na Caldeia, e encontrar um homem lá, e chamar esse homem e dizer: em você eu vou formar uma nação que vai abençoar todas as nações da terra. Ele foi soberano em ir até o Egito, e ali, próximo do Egito, em Midian, ele escolheu um homem chamado Moisés para libertar o seu povo do Egito. Ele foi soberano e é soberano para escolher Josué, depois de treiná-lo durante 40 anos na caminhada pelo deserto, e dizer: você é que vai levar o meu povo à terra de Canaã. É o Deus que, conforme diz a própria palavra, escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Esse é o Deus que olhou para a pequena Nazaré, e lá estava uma mulher simples, e disse: você será bendita entre as mulheres, e escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Foi Deus que há 91 anos atrás decidiu estabelecer essa igreja para sobreviver a toda essa história, glorificando o nome dele. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. 91 anos de história, e Deus sendo glorificado nesse lugar. Ele escolheu você, você é um eleito, você é um separado, você é um selecionado. A escolha dele é absoluta, mas lembre-se de uma coisa: você não foi escolhido apenas para... Esses banquinhos aqui deve ter alguns anos, não tem? Não foi apenas para alisar banco, vocês foram escolhidos para glorificar o Senhor e para ser um instrumento nas mãos dele. Posso ouvir um amém? Amém. Você é bênção, você é bênção nas mãos do Senhor. Deus lhe escolheu para frutificar, mas para frutificar eu tenho que reconhecer: eu fui escolhido pelo Todo-Poderoso. Aquele que me escolheu é o soberano Senhor de toda a terra. Mas uma outra realidade que Jesus transmite naquele momento, e João descreve isso no capítulo 15, no verso 16 do Evangelho, do seu Evangelho. Ele diz assim: eu vos designei para que vades. Eu escolhi vocês, mas eu designei vocês para que possam ir. Fazer o quê? Nós temos uma tarefa e temos que reconhecer essa tarefa. Não podemos ficar alheio ao que Deus espera de nós. Nós temos a responsabilidade de ir. A responsabilidade de ir. A expressão é: eu vos designei para que vades, para que vocês saiam, para que vocês vão ao mundo levar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Mas para chegar nos lugares mais distantes, eu começo aqui de perto. Eu não vou esperar o momento de ir para um lugar daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias de viagem para chegar e ali começar a anunciar o Evangelho. Você tem os seus vizinhos, você tem os seus familiares, você tem as pessoas que moram no mesmo edifício que você mora, sobe e desce no elevador, e às vezes nem um bom dia você deu para ele, e aí quer ser missionário lá nos confins da terra. Nós começamos aqui. Um dia eu vi alguém dizendo assim: não adianta querer ser uma bênção longe, se você não aprendeu a ser uma bênção perto. Seja uma bênção aqui, onde você está, seja uma bênção lá no Jordão Alto, glória. Seja uma bênção aqui também, para a glória do nome do Senhor.
Então, queridos, Deus nos vocaciona e Ele nos chama, e o chamado dele é definido, é um chamado com propósito. Eu quero que vocês saiam, eu quero que vocês vão adiante e façam a minha obra. Nós que somos vocacionados devemos encarnar esta sublime tarefa que nos foi atribuída. Sabe, irmãos, realizar a tarefa missionária é assumir a missão de ir por todo o mundo, de proclamar as boas novas do Evangelho, é assumir a missão de contar ao mundo aquilo que Cristo fez por mim. Aqui nesta cidade, não é nessa cidade, aqui vizinho, uma cidade chamada Olinda, saudosa memória, o reverendo Valmir Soares, ele conta essa história. Aí ele era pastor da igreja presbiteriana de Olinda, e ele conta essa história, que ele tinha uma senhora, uma mulher muito simples. E ele percebeu que um domingo ela chegou com algumas pessoas, 2 ou 3 amigas, e elas se sentaram. E ela ficou no culto. Quando Valmir fez um apelo, acho que naquele tempo não tinha esse problema de fazer apelo não, aquelas mulheres vieram à frente, entregaram a vida para Jesus. Ele ficou feliz com aquilo. Aí depois de algum tempo, a mesma irmãzinha chegou com outras pessoas. E quando Valmir faz o apelo, aquelas mulheres vieram à frente de novo. Aí ele ficou preocupado. Assim, por que está acontecendo que essas pessoas estão vindo com essa irmã? E procurou saber o que você está fazendo, que essas pessoas vêm com você para a igreja e na hora de entregar a vida para Jesus, elas estão lá na frente, entregando a vida para Jesus. O que você está fazendo? Ela disse, pastor, é muito simples, eu moro numa vila, tem as casas lá, tem os meus vizinhos, então, no domingo o senhor prega, eu anoto tudo que o senhor diz. Faço a anotação aqui. Aí, durante a semana, quando eu estou em casa, eu vou na casa das minhas vizinhas e digo assim, olha, o que o meu pastor falou ontem? Aí ela vai falando o que tinha anotado do sermão, e com esse ato, ela estava evangelizando as suas vizinhas e todas estavam se convertendo. Irmão, fala, anuncia, diga pelo menos Deus te abençoe, fala alguma coisa do Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados para falar e não calar, porque conforme diz Paulo na carta aos Romanos, não tenho de que me envergonhar do Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Portanto, amados, assumir a missão é verbalizar-se na história, é se tornar presente. Eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida. É verbalizar-se na história, como fez aquele que nos escolheu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viver a realidade do cristianismo, assumir a missão, é verbalizar-se na história, como fez aquele que nos vocacionou, ele nos chamou e disse, vão, façam discípulos de todas as nações. Encarnar a tarefa é verbalizar o Evangelho com a sua própria vida, é assumir a área querigmática da missão. Você tem que falar. Foi isso que Deus disse através do Espírito a Paulo num sonho, quando ele estava em Corinto, querendo desistir do ministério ali em Corinto, ir embora da cidade, e o Espírito do Senhor aparece e vai em sonho a Paulo e diz assim, Paulo, ainda tenho muita gente nessa cidade, portanto fala e não te cales. Meu irmão, Deus ainda tem muita gente nessa cidade, amém? Então fala e não te cales. Tem alguma dúvida de fazer isso? Chama o pastorzão aí para dar um curso para você de como fazer esse trabalho de evangelização pessoal. Então, encarnar a tarefa é vivenciar a realidade testemunhal do Evangelho. Vós sois sal da terra, vós sois o quê? Luz do mundo. Então, submeter
a sua orientação do Espírito Santo. Deus está em você, Deus está em nós. Por isso que Paulo podia dizer assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar da sua graça. Eu vos designei para que vades. Vá ao mundo inteiro. Comece onde você está plantado, proclamando a glória do Senhor. Encarnar a tarefa é assumir a responsabilidade como Abraão assumiu a responsabilidade ao sair da sua terra para uma terra que ele nem conhecia, mas era chamada de terra prometida. É assumir a coragem na luta, quando você sabe que o inimigo é muito mais forte que você, e você se levanta no nome do Senhor, como Davi fez: eu venho a ti em nome do Senhor, que você está blasfemando contra ele. É fazer como João Batista, que quando foi chamado para confundi-lo com o Messias, ele disse: eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é fazer como os apóstolos fizeram diante do Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Todos os domingos, pelo menos eu sei, se você vem aqui todos os domingos, você ouve o Evangelho do Senhor nesse lugar. Todos os domingos. Não vou dar o conselho, de repente você pode anotar o que o pastor está pregando aqui e contar para os seus vizinhos. Mas todos os domingos você ouve a palavra, fale do que você ouve, diga do que você ouve, a não ser que você seja torcedor, não vou dizer, né? Porque aqui tem Náutico, Santa Cruz e Esporte. Todos os três estão sofrendo aqui nesse momento, né? Então, não vai ir para cima do outro com raiva. Meu amado, mas mesmo assim, termina o culto, você vai... Foi pastor dessa igreja, eu descobri aqui, olhando aqui na relação. Ele disse assim: Aguinaldo, coisa mais triste para um pastor é quando terminar o culto, ele chega lá fora, os irmãos estão falando sobre futebol, sobre não sei o quê, ninguém está falando sobre a mensagem que ouviu. Reverendo Mário Alves. Claro, é isso que acontece. E aí o Sport perdeu de novo? Não perdeu. Você termina o culto, ao invés de você querer, olha, que mensagem, que coisa boa, é um desafio que Deus falou para mim, aí você vai falar sobre Esporte Santa Cruz, esse negócio, né? Vamos ficar na realidade, irmãos. Nós temos que aprender a compartilhar. Você já imaginou amanhã, você pega o telefone, mas é domingo, olha, você sabe de alguém, olhou, não veio hoje, olha. Aí liga para ele: olha, rapaz, você não foi ontem, tinha um pastor lá da Paraíba que ele era meio aperreado, né? Então, foi bom. E aí você fala do culto, da bênção, do louvor, do coral que veio lá do alto, né? Então, gente, aí você vai dizer assim, aí vai falar, nosso time perdeu de novo, não tem sentido, né? Vamos falar das coisas que Deus está fazendo. Paulo dizia assim: ai de mim, se eu não pregar este evangelho. Ai de mim, se eu não pregar este evangelho. Então, a segunda verdade que nós encontramos aqui é que se Deus me escolheu para frutificar, eu devo realizar a tarefa que Ele atribuiu a mim. Quem é que deve pregar o evangelho? Eu. Diga, eu. Sabe que a gente às vezes diz assim: nós, você vai, eu fico aqui, mas é nós. Não, é eu, tenho a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E a outra realidade que eu queria compartilhar ainda nessa noite, queridos, é a expressão que Jesus menciona: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha, irmãos, como igreja de Deus, eu sou chamado para frutificar. Olha, nós fomos chamados para frutificar. Nós precisamos nos esforçar por isso, irmãos.
Vamos lembrar de textos da palavra de Deus que falam qual é a árvore que dá fruto. Ela está plantada onde? Junto a ribeiros de água, né? As raízes estão sendo alimentadas e na estação própria ela dá o seu fruto. Deus quer que a sua igreja frutifique. Deus quer que os seus servos sejam instrumentos da sua glória. Agora, nós temos que ganhar vidas para o Senhor. Se você lembrar, e vai lembrar, lendo Mateus capítulo 21, diz o texto que Jesus era de manhã e Jesus estava voltando para a cidade e teve fome. Vocês lembram desse episódio? Teve fome, o que ele fez? Ele avistou uma figueira e ele foi lá. E ele não achou o quê? Achou somente folhas. Nunca mais nasce fruto em ti. E diz a palavra que a figueira secou-se imediatamente. Irmãos, se eu não estou como igreja, se eu na minha vida individual não estou produzindo frutos, eu não estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida, porque o propósito de Deus na minha vida é que eu produza frutos, que eu evangelize, que eu anuncie. Não tenho que converter ninguém, quem vai converter é o Espírito Santo, mas eu tenho que trabalhar. Se não estamos produzindo fruto, não estamos realizando a nossa tarefa, porque, irmãos, você tem que pregar. Se você pregar, é arriscado alguém se converter. Você anuncia o evangelho, você lança semente, e as pessoas vão ouvir e Deus vai fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, rejeite uma vida sem fruto. Rejeite uma família sem frutos. Rejeite uma vida sem vidas salvas por sua instrumentalidade. Meu Deus, estatísticas dizem que quase 90% dos cristãos, eles nunca ganharam uma vida para Jesus. Sabe, queridos, rejeite uma igreja sem fruto. Sabe por quê? Porque isso é engano do diabo. Alguns anos atrás eu conheci essa música. Ela foi escrita por hoje pastor presbiteriano, na época ele não era nem pastor ainda, e ela não foi oficialmente cantada, não me lembro se ele gravou a música, se ele gravou a música mesmo, mas era cantada por uma jovem para quem ele compunha algumas músicas. O nome dele é Armando Filho, e a música diz assim: veja na figueira o que restou, quando nela Cristo frutos não achou, secaram-se as folhas, foi-se então a vida, e a aparência toda se acabou. Veja na figueira o que restou, quando nela Cristo frutos não achou, secaram-se as folhas, foi-se então a vida, e a aparência toda se acabou. É hora de muitos frutos dar, esquecer da aparência que nada valerá. Se eu não quiser os frutos produzir, sou um crente, eu sei, mas sei também que não sou tão feliz. É hora de muitos frutos dar. É hora, irmãos, é hora de dar muitos frutos, de lançar a semente para ver o fruto brotar. Meu irmão, nós fomos escolhidos para produzir frutos e devemos ser como a árvore plantada junto
as águas. A promessa de Deus é bênção concedida. Nós precisamos tomar posse da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que quem sai andando enquanto voltará com júbilo, trazendo os seus molhos, seus feixes. Semear é ter a expectativa de colher para a glória do nome do Senhor. E vamos lembrar que cada vez que uma vida se arrepende, há festa nos céus, aleluia. Deus tem um chamado para uma vida frutífera. Encare essa luta. Busque ao Senhor, não se acomode. Você já orou para que alguém que estava doente fosse curado? Tem irmãos orando até para ganhar num sorteio. Mas não ora pela salvação de alguém. Deixa eu lembrar, depois eu vou contar outra história aqui. Mas J. Oswald Sanders, ele tem um livro chamado Liderança Espiritual, ele conta algumas histórias, e uma delas é que um dia um grupo de pessoas ligadas ao Exército de Salvação estava num encontro com a liderança, e nesse encontro eles trouxeram um relatório. Assim, olha, é muito difícil, nós já distribuímos isso, distribuímos aquilo, já falamos, já distribuímos Bíblia, já pregamos, já visitamos, já fizemos isso, já fizemos, tudo que era possível fazer nós já fizemos, mas nenhum fruto, nenhuma conversão até agora. Aí a história diz que William Booth, que era o general William Booth, que era o fundador do Exército de Salvação, ele fez uma pergunta simples. Ele perguntou assim para eles: vocês já experimentaram chorar por essas pessoas? Não, nunca fizemos isso. Então voltem e experimentem chorar por elas. Sabe, irmãos, tem gente que chora até com dorama. É dorama? Tem dorama aqui? Alguém que assiste? Tem, o Brasil todinho está assistindo dorama. Tem gente chorando com dorama, mas não chora por um miserável pecador que está indo para o inferno. Você tem que chorar, você tem que clamar, você tem que pedir a Deus: Deus, me dá uma vida nova, me dá uma vida salva, eu quero ter um fruto. Eu não quero chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não evangelizei, eu não fiz nada. Não, eu evangelizei, eu vi Deus salvando vidas para a glória do seu nome. Aleluia. Deixa eu mostrar. Eu não estou vendo o que está acontecendo ali. Eu pensei que eu via daqui, mas não estou vendo. Então, põe a próxima ali, querida, por favor. Esse jovem aí, mantém aí. John Gueddy. John Gueddy, ele era um homem de Deus, um servo de Deus, e ele foi ser missionário na Melanésia Oriental, numa ilha do Pacífico chamada Neitium. Ele chegou ali, pouco tempo depois que ele se estabeleceu, ele começou a escrever coisas no seu diário. Era um missionário, tinha tempo para fazer algumas coisas. Ele escreveu, dia 9 de fevereiro de 1849, ele escreveu as seguintes palavras: na escuridão, degradação, poluição e miséria que me rodeia, vou olhar para frente, na visão da fé, para o momento em que alguns desses pobres se unirão na música triunfante de almas resgatadas. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados no seu próprio sangue. Esse texto cativou o seu coração. Ele escreveu no seu diário e foi cativado por esse texto. Esse texto ensinou e animou todos os dias do seu trabalho. Esse texto que ele escreveu irradiou todos os dias da sua vida. Ele ficou naquela ilha durante 24 anos. Ele respondeu, depois de 24 anos, à convocação final do seu Deus,
e ele saiu de cena no dia 14 de dezembro de 1872. Uma placa preparada em Sydney foi colocada atrás do púlpito da igreja em Anelcout. Ali o missionário amado por tanto tempo havia pregado, e havia uma frase naquela placa. A frase era essa: em memória de John Geddie, nascido na Escócia em 1815, ministro na ilha de Prince Edward, 7 anos, missionário enviado da Nova Escócia para Neitium por 24 anos. Preste atenção, final da frase. Quando ele aqui desembarcou, em 1448, não havia nenhum cristão. Quando ele saiu daqui, em 1872, não havia nenhum pagão. Quando ele chegou aqui, não havia nenhum cristão. Quando Deus o levou desse lugar, não havia nenhum pagão. Meu amado, Deus quer contar com você. A vida de John Geddie, as realizações dele, especialmente ali na ilha de Neitium, mostram aquele memorial eterno de alguém que conseguiu, pelo amor do poder do Evangelho, pelo amor de Cristo Jesus para com os selvagens, em pessoas santas, e aqueles que ali estavam foram transformados em moradas do Espírito Santo, por causa da vida de um homem. Você pode marcar a história desta igreja, da Igreja do Alto. Você pode marcar a história desta cidade. Meus irmãos, Deus nos chamou e nos vocacionou para que nós frutifiquemos. Se nós reconhecermos que aquele que nos chamou é Deus soberano para me escolher para Ele, se nós reconhecermos que precisamos realizar a tarefa que Ele nos deu, se nós entendermos que é importante tomar posse daquilo que Ele nos prometeu, certamente nós vamos ser uma igreja frutífera, ter uma vida frutífera para a glória do Senhor. E todos aqueles que querem ter uma vida frutífera, digam amém. Ó Pai, Tu ouviste o amém da Tua igreja. Os Teus servos querem ter uma vida frutífera. Então estende a Tua mão de graça, levanta o ânimo, que eles percebam a Tua soberania, o Teu chamado, e a certeza de que se fizerem a Tua vontade vão colher frutos para a glória do Senhor. Faz isso, em nome de Jesus eu te peço, amém.